contribuído bastante aí, já tenha trazido informações muito importantes, né, de fato elucidado, né, elucidado bastante acerca desses acontecimentos, tá ok? Algo que pode com certeza fortalecer aí o seu ensino da escritura, fortalecer a sua fé, a sua pregação, e com certeza ser instrumento muito importante para a sua vida. Tá? Então eu quero trazer aqui agora a contribuição Enciclopédia da Vida de Jesus, editor acadêmico, página 157, vamos lá. O nascimento de Jesus foi marcado ao mesmo tempo por um fato histórico que, conforme a mente do evangelista Lucas, serviu de data para fixar a época desse maravilhoso acontecimento. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, Lucas 2, 1 e 2. É aquilo que já mencionamos em Mary Setene, né, acerca das discussões em torno desse alistamento e das argumentações, né, das evidências que foram levantadas e que de fato corroboram para a verificação da autenticidade, né, desse acontecimento. Ok? Então ele já trouxe bastante ilustrações aí nessa área. Nada aparentemente mais simples do que esta afirmação. Contudo, ela está cheia de dificuldades e tem criado um problema exegético que, depois de intermináveis discussões, não recebeu ainda solução totalmente satisfatória. Basta nos comentar aqui sumariamente os dados que Lucas nos proporcionou. Manifesto é o duplo propósito que moveu o evangelista a escrever estas linhas: explicar por que Jesus nasceu em Belém, uma vez que sua mãe e seu pai adotivo estavam residindo em Nazaré, relacionando o nascimento com um acontecimento que interessava a todo o mundo. O mencionado censo, com todas as operações dessa natureza, consistia em inscrever em registros públicos o nome, a idade, a profissão, a fortuna, né, os bens, os filhos dos cabeças da família de uma comarca, cuja intenção, na maioria das vezes, era lançar sobre eles impostos. O decreto estabelecido por César Augusto, o primeiro imperador romano, alcançava, conforme o propósito dele, todos os territórios que fizeram parte das províncias romanas, reinos subjugados ou aliados que dependiam do imenso e potente império designado pela hiperbólica expressão de toda a população do império. Nenhum outro historiador daquela época menciona isso, mas a habitual fidelidade de Lucas é suficiente e garantia de sua veracidade, tanto nesse ponto como em todos os outros. Não somente isso, mas as evidências, conforme levantado, né, no estudo feito por Mary Setene, nos indicando aí outros eventos próximos, né, ao ocorrido, e outras situações envolvendo as autoridades relacionadas, né, nesta época. Então temos aí essas evidências e de fato corroboram, mesmo que não há uma afirmação tácita, né, há essas evidências que estão aí colaborando, né, em torno desse evento. Arqueólogos, juristas e historiadores notáveis por seu saber e por suas obras reconhecem hoje que Augusto foi um administrador muito metódico e que a compilação de relações e de documentos estatísticos era um dos traços distintivos de seu caráter. Como as guerras civis que antecederam sua subida ao trono haviam levado à desordem a administração e os recursos financeiros romanos, natural era que ele sentisse a necessidade de uma ampla reorganização. Os documentos importantes, dos quais só nos ficaram alguns fragmentos, demonstram isso com muita evidência. Quando Augusto morreu, segundo o historiador Suetônio, foram achados 3 protocolos escritos com seu próprio punho e letra e unidos ao seu testamento. Referia-se o primeiro aos seus funerais, o segundo continha a enumeração de suas façanhas e tinha a ordem de serem gravadas sobre lâminas de bronze que haveriam de ser colocadas no frontispício de seu mausoléu, e o terceiro era o Breviarium Imperii. Da lista dos fatos existe uma cópia célebre gravada na entrada do templo erguido em memória de Augusto, na Galácia, citado por Mary Setene. Nesse documento se fala expressamente de 3 recenseamentos, um dos quais aconteceu no ano de 746 da fundação de Roma, portanto pouco antes do nascimento de
Cristo Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Então, documento romano mencionando, né, a realização desse censo nesta época, a época próxima ao nascimento de Cristo. O Breviarium Imperii desapareceu. Sabemos, porém, graças aos resumos que deles fizemos, fizeram os historiadores Tácito e Suetônio, de que o assunto tratava, conforme disse Tácito, indicava os recursos públicos quando cidadãos romanos e aliados estavam sob as armas do governo, além das frotas, dos reinos associados, das províncias, das tribos, dos impostos, das necessidades. Temos aí como, de fato, este imperador ele era muito específico, né? A administração dele foi, de fato, muito eficaz, muito eficiente, né? Então ele tinha todo esse cuidado, inclusive legou, né, essas informações que são tão úteis na atualidade. Não é evidente que, para reunir esses dados, teria sido necessário fazer recenseamentos em toda a extensão do império e até entre os povos aliados? Por outra parte, historiadores posteriores confirmam de maneira conclusiva os dados de Lucas, inspirando-se em fontes até certo ponto independentes do Evangelho, posto que acrescentaram minuciosos pormenores. Conforme escreveu o historiador Suídas, César Augusto, havendo escolhido 20 homens dentre os mais excelentes, enviou-os por todas as regiões de povos subjugados e lhes encarregou de fazer um registro de homens e de bens. Interessante, né? De fato, o imperador tinha todo esse cuidado para fazer esse registro, e esses registros são registros independentes do Evangelho e que vêm coincidir com ele. A fidelidade, a seriedade com que Lucas trata as informações que ele elenca no seu Evangelho, elas são assim de um poder tão grande, tão amplo, que de fato conduziram à conversão, aquele que até Mary Setene citou, Ramsay, Sir William Ramsay, ok? Que ligado à teologia liberal, alta crítica textual, ele quis empregar uma viagem por aquelas terras para comprovar, a sua intenção já era essa de antemão, comprovar diversos erros dentre as narrativas do Evangelho, especificamente Atos dos Apóstolos. Então ele foi para lá certo de que iria comprovar a incongruência daquelas informações. Todavia, se viu surpreso quando, analisando o texto do Novo Testamento e analisando os locais a que se referia, pôde constatar não a incongruência, mas sim a exatidão. E diante disso ele aprofundou a sua investigação do Evangelho, olhando agora com muito mais respeito para o texto sagrado, e futuramente pôde então se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, aceitando como Senhor e Salvador, graças à seriedade do Dr. Lucas na tratativa dele com relação às coisas sagradas. É maravilhoso como isso é tão importante e como isso é tão essencial para nós na atualidade. Quando a igreja leva Deus a sério, quando a igreja leva a obra de Deus a sério, isso de fato muda a vida das pessoas. Veja só. Eu vou me adiantar um pouco aqui, porque existem informações que na verdade já foram comunicadas. Veja só. Belém, aldeia ilustre na história de Israel. Conforme a profecia Miqueias 5:2, que Mateus lembraria, Mateus 2:4-5, o Messias, filho de Davi, deveria nascer em Belém, aldeia ilustre na história de Israel, porque o próprio Davi havia nascido nela e ali tinha residido tanto ele como sua família. Longe estava Augusto de suspeitar que, ao lançar seu decreto, este serviria de instrumento da para o cumprimento daquela profecia. E aí temos o governo de Deus sobre a história. O governante, ao seu ver, apenas é um ato burocrático. Todavia, a Deus aquele é o cumprimento da sua máxima vontade, da sua lei, da sua ordem, do seu governo, do seu domínio. Ok? Então os governantes, eles na verdade, eles muitas das vezes se levantam sob a permissão divina, mas também são abatidos debaixo de sua autoridade. Então temos aí como o decreto, um decreto imperial para o censo, o que para eles era mero ato burocrático, foi na verdade um meio pelo qual a profecia encontrou seu cumprimento. O Filho de Deus nasceria na cidade de Belém. Será chamado Nazareno, mas nasceu na cidade de Belém.
São admiráveis os caminhos do Senhor, tanto em suas sofisticações como em sua simplicidade. Ele se serviu do édito do imperador pagão para conduzir Maria e José a fim de inserir seu filho no cenário histórico universal. Que contraste! De um lado, o chefe poderoso do Império Romano, do outro, um menino que ia nascer de uma humilde mulher de Israel em uma pobre estrebaria. Contudo, aquele menino triunfaria sobre aquele imenso império e um dia submeterá o mundo a todas as suas leis. Conforme o direito romano, quando surgia um decreto de recenseamento, era costume que cada um se inscrevesse no lugar onde residia. Mas para os judeus, conforme os antigos costumes que os romanos tinham todo o cuidado de respeitar, esses dados deveriam ser apresentados nas localidades onde a família de cada cidadão tinha sua origem. Aí liga-se a questão tribal, a tratativa, né, de Herodes para com os judeus, de modo a respeitar as suas tradições. Então, para que isso não fosse um ato burocrático totalmente romano, colocou-se essa roupagem judaica, né, mencionando as tribos, então requerendo que cada um se cadastrasse conforme a sua tribo, conforme a sua origem. Então a coisa pega uma cara mais judaica e fica mais fácil, né? Então essa é a questão. Este uso provinha da antiga constituição do povo hebreu por tribos, por famílias e por casas. Em virtude do édito imperial, quando chegava a época fixada, que não era a mesma para todos os distritos, os habitantes da Palestina que não residiam no lugar de origem de sua família iam inscrever-se cada um em sua cidade, pois nela se conservavam os registros públicos que entre os judeus eram encarados de forma muito séria e escrupulosa. Aí vide a questão da genealogia. Inclusive no retorno do cativeiro, um instrumento para comprovação de pertencimento à casta sacerdotal, à classe sacerdotal, era a genealogia, comprovação de ter uma ligação genealógica com a tribo de Levi, né, ancestrais na tribo de Levi. Não somente isso, mas na tribo de Zadok, né, que se tornou a tribo sacerdotal. Então, os judeus já tinham este hábito, né, de preservar seus registros de origem. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Lucas 2,4. José pegou o caminho para subir, expressão usada para designar uma viagem para Jerusalém e seus arredores, porque de onde quer que viessem era necessário subir para chegar àquela cidade. Para José, aquela viagem era estritamente obrigatória, porque ele era da casa e família de Davi, e o representante principal daquela estipe célebre, conforme nos ensina as genealogias de Cristo conservadas por Mateus e Lucas. Maria, esposa de José, acompanhou naquela longa e penosa viagem. Ela estaria obrigada a isto? Assim acreditam alguns autores. Um supõe que Maria possuía em Belém algumas propriedades que exigiam que ela mesma fosse se inscrever lá. Mas esta hipótese não justifica a dificuldade que ela experimentou para achar um local onde pudesse se abrigar. Outros acreditam que a presença dela era necessária porque Maria também pertencia à família de Davi. Mas entre os judeus, as mulheres não tinham necessidade de inscrever-se diretamente. Os maridos o faziam por elas e pelos filhos. O evangelista diz que José subiu a Belém a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Lucas 2,5. A explicação do narrador sobre o estado de Maria, que estava grávida, colocada aí, parece indicar o verdadeiro motivo pelo qual José não quis deixá-la sozinha em Nazaré, quando tudo dava a entender que estava próximo ao nascimento da criança. Além disso, é possível que ambos fossem guiados por uma celestial inspiração, pelo menos compreendendo que Deus era quem estava dirigindo os acontecimentos e que era sua vontade que Jesus nascesse em Belém, para que se cumprissem as profecias que indicavam aquela cidade. Maria deve ter se colocado generosamente a caminho da cidade, entregando-se sem reservas às mãos do Senhor, já indicado aí na obra de Mary C. Tenney, né, quando ele fala acerca dessa questão de Maria grávida colocando-se a caminho, né, uma situação bastante difícil, uma situação de fato bastante constrangedora, e o risco, né, que correu, inclusive não encontrando local adequado, né, para pousarem. Mas uma das formas mais lógicas de se olhar para essa situação, né, para o fato de Maria, mesmo grávida, se deslocar até para acompanhar José,
O argumento mais forte é a questão da gravidez dela ter sido um tanto tumultuada, uma vez que ela ficou grávida virginalmente por obra do Espírito Santo de Deus. José quase que não deixando por causa da intervenção divina, mas isso certamente causando uma certa estranheza àqueles que estavam à volta, né, e que não compreenderam muito bem o que aconteceu ali naquela família, né. Então certamente Maria devia ter tido certa dificuldade em permanecer na sua cidade sem seu marido, e assim preferiu então acompanhar José nesta investida, o que na verdade viria somente a cumprir a profecia bíblica. Então Deus já havia traçado esses planos. Tudo isso já estava de acordo com a vontade soberana de Deus. Ele nos dá aqui mais algumas informações acerca de Belém, veja só. Jerusalém e Belém distam entre si apenas 2 horas a pé. Ficam, porém, em regiões inteiramente diversas. Caminhando-se de Jerusalém, as escarpas montanhosas ao sul, que quase imperceptivelmente formam suaves vertentes, de súbito o panorama muda por completo. Desaparece Jerusalém, construída no alto e com seus vales profundos ao sopé do monte de Sião, e vai surgindo pouco a pouco Belém. A própria povoação está ainda bem distante, mas toda a região abre-se para o oriente, divisando ao longe, por sobre a imensa escavação do Mar Morto, como um longo muro, o Rio Jordão. Nas encostas das montanhas longínquas ocorrem em toda a região vários fenômenos próprios da transição dos campos de plantação para o deserto. É bem raro o panorama que aí se apresenta aos olhos do espectador, que desse vale ou planície volta-se para o Mar Morto. São muitas faixas de vegetação, a começar pelas profundezas. O próprio vale é um esplêndido campo de searas, um dos maiores da Judéia. Daí o nome Belém, que significa celeiro de pão, ou casa de pão, né? Fora desse vale, todo cercado, seguem-se as ribanceiras aqui e ali, algumas pequenas plantações, quando então começam os terraços em que as oliveiras florescem, e dali vão seguindo outros com raras árvores bem pouco copadas que se estendem até a região calcária, brilhando ao sol. Árvores pequenas e sem galhos como um fantasma no deserto. Por estar localizada à margem do deserto, Belém conseguiu conservar o seu caráter próprio, sem ser absorvida por Jerusalém. Embora esteja situada nas proximidades, ainda hoje é a cidade que conserva o comércio com o deserto, onde os nômades compram farinha, frutos e vendem seus queijos e tecidos. Algumas informações do autor aqui acerca de Belém, tá ok? Interessante aqui como ele traça de fato um quadro, né, que nos ilustra aí a situação dessa cidade de Belém em relação à sua vizinha Jerusalém, certamente, né, a mais famosa. Eu quero fechar aqui a contribuição com a Enciclopédia da Vida de Jesus, na página 156, falando acerca do ano do nascimento de Jesus. Veja só, o ano do nascimento de Jesus. Qual teria sido o ano do nascimento de Jesus Cristo? Não é possível determinarmos hoje com certeza essa data, que há muito tempo é objeto de discussão e cálculos. Existe um problema sério com relação à marcação da data do ano correto do nascimento de Jesus Cristo, que é o que ele vai tratar aqui. Um erro cometido posteriormente, né, que certamente os calendários não se ajustaram no momento do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Geralmente é a nação que impunha seu governo, né, que tinha lá suas formas de datação. Os gregos marcavam pelas Olimpíadas, os romanos marcavam pela fundação, né, do Império, da República. E os judeus tinham também suas formas. Por exemplo, depois das guerras, né, de libertação de Judas Macabeu, surgiram algumas marcações de data importantes. E os cristãos, quando eles de fato começam a ter influência e poder no mundo, eles então estabelecem a forma de marcação antes e depois de Cristo, tá ok? Só que na hora de fixar esse marco, né, do nascimento de Cristo, houveram alguns equívocos, que é o que ele vai tratar aqui, veja só. Antes de Dionísio o Exíguo, que viveu em meados do século XI, era costume contar os anos eclesiásticos conforme a era de Diocleciano, chamado também de Era dos Mártires. Mas Dionísio o Exíguo teve a feliz ideia de interpretar
de um modo novo e célebre a expressão de Paulo, vindo à plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Quando Jesus, o centro da história, manifestou-se e de considerar o nascimento do Salvador, o divisor de águas entre a cronologia passada, presente e futura. Contudo, devido a cálculos defeituosos, o ponto de partida foi estimado com erro, pois Dionísio fixou o nascimento do Messias no ano 754 de Roma, ou seja, com um atraso de 4 anos. Então, Cristo nasceu 4 anos, pelo menos, antes do nascimento fixado, conforme Dionísio Exíguos. Pelo menos sabemos, conforme nos diz os evangelhos, que Jesus nasceu na época do reinado de Herodes o Grande, que o momentâneo exílio da Sagrada Família no Egito terminou após a morte daquele monarca. Mateus 2,19. Herodes, que havia subido ao trono no ano 714 de Roma, morreu no início do ano 750, entre o final de março e o começo de abril, conforme disse Joséfo. Isto equivale a dizer que ele morreu no princípio do ano 4º da era cristã. Tomada no sentido geral, esta data é inteiramente segura. Era, pois, evidente que Jesus não havia nascido nos primeiros dias de abril do ano 750 da fundação de Roma, porém 3 ou 4 anos antes dessa data. Fica a opção entre os anos 747, 748 e 759 de Roma, que corresponde aos anos 6, 5 e 4 da era cristã. Ser mais exato do que isto é quase impossível. É difícil precisar o dia em que Jesus nasceu. Seu nascimento provavelmente ocorreu durante a festa dos tabernáculos, fim de março, início de abril. Veja, fim de março, início de abril em nosso calendário, em cumprimento à promessa de que Deus habitaria no seio de seu povo. Além disso, havia pastores em vigília no campo, que era comum nessa festividade, comemorada no verão. Logo, o Natal, em 25 de dezembro, inverno em Israel, não está apoiado em cálculos cronológicos e não tem valor histórico algum. Repito, não tem valor histórico algum. Tal data só foi adotada no 4º século pelos cristãos do Oriente e do restante do mundo. Enquanto José e Maria estavam prostrados amorosamente ao lado da manjedoura, ninguém suspeitava que em Belém acabara de acontecer o maior evento que a história da linhagem humana registra. Mas Deus não quis que seu Cristo permanecesse naquele momento sem outras testemunhas e outros adoradores, além de sua mãe e de seu pai adotivo. Os primeiros a quem ele revelou o acontecimento pertenciam à nação teocrática, para quem antes de tudo o Messias havia nascido, conforme repetem frequentemente os escritores sagrados, mas não foram escolhidos entre os grandes de Israel, entre os sacerdotes ou sábios, e menos ainda entre os orgulhosos fariseus. Não eram mais que humildes pastores, ainda que cheios de fé e pertencentes àquela porção escolhida do judaísmo, cujos ardentes anelos pela vinda do Redentor nós já mencionamos. Desta maneira, as piedosas homenagens deles estariam mais em harmonia com a humildade do menino Deus. 1 Coríntios 1, 27 e 29. Na Palestina não é raro que a temperatura torne-se suave nas noites de primavera. Tal aconteceu no ano do nascimento do Salvador. Durante aquela bem-aventurada noite, aqueles a quem Deus dispensara a honra de revelar o Messias estavam guardando em turnos que se revezavam de 4 homens seus rebanhos contra os possíveis ataques de lobos ladrões. Conforme a antiga tradição, eles estavam a leste, a uns 2 quilômetros de Belém, onde apacentavam suas ovelhas em um fértil planície abundante em excelentes pastos. Inesperadamente apareceu-lhes um anjo, e eles ficaram envolvidos na claridade maravilhosa que normalmente acompanha as aparições de seres celestiais. Lucas chamou-a de glória do Senhor. E essa expressão é também usada em várias passagens do Antigo Testamento. Aquela luz deslumbrante e aquele aparecimento repentino do anjo deixaram os pastores cheios de espanto, mas a primeira palavra do mensageiro celestial foi para tranquilizá-los. Não temais, disse-lhes com bondade.
Depois o anjo lhes transmitiu sua feliz mensagem, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Maravilha. Então temos aqui a questão da menção feita, né, ao nascimento do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Aqui pelo autor Luiz Cláudio Fillion, e o fato de ter sido o nascimento do Senhor Jesus Cristo revelado no primeiro momento a um grupo tão humilde da sociedade da época, né, que eram esses pastores. Então esses pastores puderam então presenciar em primeira mão o que não foi o caso, né, dos magos que vieram, né, seguindo a estrela. Eles não chegaram. Toda a cena de manjedoura é uma mentira. Toda a cena de manjedoura é incorreta, porque ela coloca os reis magos como se apresentando ali ao Cristo nascituro na manjedoura. Então, toda a cena que colocar os reis magos nessa situação ela é incorreta, da mesma forma como é incorreto o Natal celebrado em 25 de dezembro. Então, há erros, né, na questão da data, que foi marcada posteriormente, provavelmente motivada, né, por intenções pagãs, né, uma certa interferência política dentro da igreja, né, então infelizmente houve isso e provocou alguns danos, por exemplo esse, e esta cena que põe os magos junto ali na manjedoura. Eles chegaram posteriormente, quando Cristo já estava situado aí, né, numa casa, né, quando já estava de fato residindo numa casa, tá ok? Então depois ele vai se deslocar, vai para o Egito, e quando retornar irá para a cidade de Nazaré, tá certo? Viverá, crescerá lá em Nazaré. Mas aqui os primeiros a receberem essa notícia são os pastores. E é muito interessante, de fato, é muito importante essa informação que ele nos comunica, porque você vê com quem Deus conta. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele não necessita de pessoas que venham trazer para junto de si glórias mundanas, tá certo? Então, se alguém é grande em relação ao mundo, ele tem que estar plenamente consciente de que maior do que ele é nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele não precisa dessas glórias mundanas para que possa ilustrar o seu nome, como alguns às vezes querem fazer. Quando um artista se converte, né, aparentemente se converte, quando um jogador de futebol aparentemente se converte, logo é colocado no centro, logo é colocado no palco. Isso é um grave erro. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, Deus revelou o nascimento do seu Filho amado, do unigênito do Pai, aos pastores que estavam ali apacentando. Puderam eles receber a comunicação angelical e presenciaram então, quando se deslocaram para a manjedoura, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, o Logos divino pré-encarnado, ali agora manifesto como ser humano. Maravilhoso, né? Deus seja glorificado aí por estas manifestações, né, seu ensinamento. Eu quero, na verdade, acrescentar mais algo aqui, mais uma informação que é certamente muito importante, tá certo? Que é acerca da genealogia. A genealogia, veja só, ele vai nos trazer essa informação na página 160. E a gente fecha aqui, que o estudo já ficou bastante amplo. Depois a gente dá a sequência com mais outros acréscimos que a gente quer trazer, tá ok? Mas para fechar este aqui, a genealogia. Cristo veio do Pai, João 16:28, mas nasceu de uma mulher, Gálatas 4:4. Já os textos proféticos expressam essa dualidade, essas duas origens. O esperado havia de descer do céu, assim como a chuva desce do céu, e havia de surgir da terra da mesma forma como um grão nasce da terra. Isaías 44:6-8. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6b. Mas nasceria como um menino, um filho, que Deus nos deu. Isaías 9:6. Seria como o fruto da terra, o renovo do Senhor. Isaías 4:2. A primícia de Deus. Os evangelhos percorreram e depois destacaram alternadamente um e outro aspecto. Jesus é o Christus, o rei messiânico do mundo, o Kyrios, o Senhor dos céus e da terra, é o verdadeiro Salvador de Israel, e o Emanuel, que arma a sua tenda no meio de seu povo. Jesus mesmo disse: vós sois de baixo e eu sou de cima, vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. João 8:23. Veja só. Falando da humanidade de Cristo, Paulo lembrou que Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Romanos 1:3. E os evangelhos de Mateus e Lucas iniciam com a genealogia humana do mestre, maneira semítica de apresentar os hebreus.
que tinham sua ascendência e sua fecundidade como bênçãos do Senhor. Deuteronômio 7:12 ao 13. A esterilidade, pelo contrário, constituía a mais dura maldição e era considerada unanimemente como um castigo de algum ignominioso pecado. Levítico 20:20. Quando Israel, tantos anos estéril, concebeu finalmente, quando Isabel, tantos anos estéril, concebeu finalmente, ela louvou o Senhor por ele ter apagado seu opróbrio. Lucas 1:25. E os vizinhos foram felicitá-la. Lucas 1:58. O filho era a principal alegria de seus pais. Provérbios 23, 24 e 25. Por isso uma mulher, ao presenciar as maravilhas de Jesus, louvou o ventre que o concebeu e os peitos que o amamentaram. Lucas 11:25. Seu louvor refletia a mentalidade de seu povo. Para que entendêssemos que Deus não necessita de nossa intervenção, Jesus nasceu de uma virgem. Mas para que nos convencêssemos de que ele quis necessitar de nós, nasceu de uma mulher, necessitando dos cuidados de sua mãe. E apesar do precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, 1 de Pedro 1,19, gerado pelo Espírito Santo, sem a participação do homem, Jesus foi contado em uma família onde figuram nomes como Adão, como o de Adão, de Pérez, Boaz, Salomão, Pérez, filho de Judá, foi fruto da relação dele com Tamar, sua nora. Veja a situação, né? Uma situação de fato bastante constrangedora, né? Uma situação de fato bastante constrangedora. Então veja aqui a situação de Pérez que consta na genealogia, né? Como de fato Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é verdadeiro e sua declaração ela vem nos elucidar aquilo que de fato está relacionado com a nossa vida, como situações mesmo difíceis, mesmo constrangedoras, mesmo complicadas, elas podem ser sim utilizadas como exemplo e podem ser com certeza ilustração daquilo que pode nos conscientizar da nossa limitação, nos conscientizar nosso defeito, nossas falhas, mas também podem servir como meio de nos atrair para mais perto do Senhor. Porque mesmo esses personagens envolvidos nessas falhas, envolvidos nesses problemas, nesses dilemas, eles participam da genealogia de Cristo, como a gente vai colocar daqui a pouco um exemplo em tela, tá certo? E ele está ilustrando aqui, ó. Filho de Judá foi fruto da relação dele com Tamar, sua nora. Boaz era filho de Salmão com Raabe, uma ex-prostituta, e casou-se com Ruth, uma moabita convertida ao Deus de Israel. Salomão foi filho de Davi com Betseba, a que foi mulher de Urias. Mateus não teve pudor algum em dizer isto, porque em Cristo seriam benditas todas as famílias da terra. Então, é nessas situações mesmo que se manifesta. É para essas pessoas mesmas que ele veio. Pessoas envolvidas em situações graves, situações críticas, situações difíceis. E todas podem ser inclusas na maravilhosa família de Deus em Cristo. É maravilhoso. A genealogia já prega para nós algo maravilhoso acerca de Cristo. O Filho do Homem veio buscar e salvar todos que haviam perdido. Lucas 19:10. Lucas, em contrapartida, silenciou semelhantes detalhes, assim como omitiu outros nomes de reconhecidos pecadores. Trata-se, pois, de duas genealogias, mas na hora de buscar a consolação das Escrituras, preferimos apoiar-nos em uma explicação maravilhosamente fértil, como quase todas as que os antigos comentaristas apresentam. A genealogia de Mateus, que é descendente, traça a marcha de Deus até o homem, para Jesus levar sobre si os pecados da humanidade. Lucas, pelo contrário, traça sua genealogia em sentido ascendente. Por isso, suas omissões refletem as eliminações dos pecados que Cristo, com o derramamento de seu sangue, obteve, e termina em Deus, assinalando assim também aos nossos olhos e ao nosso coração qual há de ser sua última meta, seu último repouso, nos conduzir para junto de Deus, o que nos é mostrado nas genealogias. A de Mateus, vindo numa ascendente, né? Indo desde Abraão até os seus contemporâneos e mostrando todos os aspectos críticos e defeituosos, né, dos seus relacionamentos, mostrando que Cristo veio para o meio deles, veio para para aqueles que necessitavam, veio como médico para os doentes. E a de Lucas, né, que traça esta rota
né, a de Mateus descendente, a de Lucas ascendente, indo aí até Deus e eliminando esses mesmos problemas, mostrando que Cristo de fato pagou por esses erros e nos conduz, só Ele pode nos conduzir para junto de Deus, tá certo? E aí já trouxe essas contribuições e em tela temos aí nessa questão da genealogia, as duas apresentadas aí, tá? E esse texto que nos fala aí acerca da importância dessas informações, dessas genealogias. A genealogia presente em Mateus e Lucas são simplesmente extraordinárias, pois inclui desde grandes nomes como Abraão, um amigo de Deus, ou Davi, o homem segundo o coração de Deus, como também pessoas que deram um péssimo exemplo, como Roboão, Manassés ou Amon, e também mulheres como Raabe, ex-prostituta, Tamar, que foi estuprada, Ruth, uma estrangeira. Isso aponta para nós o fato de que Deus, por meio de Cristo Jesus, quer oferecer a todos a possibilidade de fazer parte de sua família por meio da vinda ao mundo do amado Filho de Deus. Glórias a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu encerro essa aula com essas contribuições que já pude trazer aqui, tá certo? Ainda terão outras, mas eu vou reservar para um outro momento, porque essa aula já ficou bastante extensa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, participando conosco aqui deste EB2, continuidade aí dos estudos acerca da Sagrada Escritura, Antigo Testamento, agora Novo Testamento. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal, indique o vídeo para outras pessoas e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.